Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Identidade Católica. É uma alegria recebê-lo aqui conosco para nos aprofundarmos cada vez mais na nossa doutrina, na nossa fé, naquilo que Jesus nos ensinou. E por isso mesmo convido você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. De um modo especial, notificação do nosso programa também, tá bom? Então vamos iniciar com a oração, o nosso programa, pedindo a sabedoria do Divino Espírito Santo, a sabedoria da Santíssima Trindade sobre cada um de nós, ainda mais agora que estamos aí às portas de Pentecostes, Na véspera de Pentecostes, o dia do nascimento da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meus irmãos, no nosso último encontro nós havíamos iniciado a terceira parte do credo da igreja, não é? A primeira parte do catecismo compreende os dogmas da fé, ou seja, tudo aquilo que é matéria da nossa fé e que está condensado, resumido no credo. No credo da igreja, o símbolo da nossa fé, estão ali reunidas todos os dogmas da nossa fé. Toda a verdade de fé está ali, né? Ou seja, por isso mesmo a primeira parte do catecismo, ela destrincha cada uma das verdades de fé, cada um dos dogmas que se encontram no credo. Então nós iniciamos a terceira parte do credo, que é creio no Espírito Santo, ou seja, a nossa fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos encerrar essa terceira parte da nossa fé no Divino Espírito Santo. Amém? Iniciando pela parte em que nós vemos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, né? O dom da inspiração, Como nos mostra o credo de Nicéia, Constantinopla, ele que falou pelos profetas, ou seja, aquele que usa a voz, a boca e as mãos dos profetas para anunciar a palavra de Deus, ou seja, isso é o dom da inspiração. Então é isso que com isso nós vamos começar hoje, com esse tema. Abramos aí o nosso catecismo, número 702. Para quem tem um catecismo, a versão maior, o livro grandão, é página 203, número 702. Vamos lá. Terceiro ponto, o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas, ou seja, como o Espírito Santo agiu pela boca dos profetas do Antigo Testamento para anunciar a vinda do Messias. 702. Desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. É por isso que, quando a igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito que falou pelos profetas quer falar-nos a respeito de Cristo. E continuando aqui, por profetas, a fé da igreja entende aqui todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na redenção dos livros sagrados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, os profetas, que são divididos em livros históricos e livros proféticos, a divisão que os judeus fazem desse bloco maior do Antigo Testamento é
profetas anteriores, que seriam os livros históricos, né? 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, por aí vai. Os 16 livros históricos e os 16 livros proféticos mesmo, 16 livros de profecia, de profetas, seriam chamados por profetas posteriores, não é? E os escritos. O que são os escritos? Não é? Como que era dividida a Bíblia judaica, a Bíblia dos hebreus, a Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica compreende só o Antigo Testamento, porque eles não reconhecem Jesus como Deus. Ela era dividida em 3 grandes blocos. A Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, os livros dos profetas, que eram divididos em 2. Profetas anteriores, que eram os livros históricos. Profetas posteriores, que eram os livros dos profetas mesmo. Né? 16, 32 livros. E depois os chamados outros escritos. Não é? O que são os outros escritos? Os outros escritos compreendem, por exemplo, os livros sapienciais. Salmos, Provérbios, não é? Eclesiastes e por aí vai. Então, o que está dizendo esse início aqui para nós? Né? O Antigo Testamento não conheceu a Santíssima Trindade. O Antigo Testamento conheceu apenas o Pai. Não é? Foi apenas o Pai que os judeus conheceram no Antigo Testamento. O Filho e o Espírito Santo só foram revelados para nós, como pessoas divinas, no Novo Testamento. Né? Foi o próprio Jesus que, quando veio ao nosso mundo, se revelou como Deus, como segunda pessoa da divindade, já que ele e o Pai são um único Deus, não é? E foi Jesus que revelou o Espírito Santo também como Deus, não é? Ou seja, o Espírito Santo, Jesus e o Pai sendo 3 pessoas desse mesmo e único Deus, que é a Santíssima Trindade. Então foi Jesus quem se revelou como Deus e revelou o Espírito Santo como parte desse Deus. Percebem, meus irmãos? Então é isso. Essa é a questão importante aqui, a questão crucial aqui, que nós trazemos aqui. Agora, porém, não é? Os autores sagrados, quando escreveram os livros do Antigo Testamento, Deus, quando os inspirou, colocou ali, naqueles escritos sagrados do Antigo Testamento, menções indiretas da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Quando, por exemplo, no livro dos Provérbios, faz-se aquele elogio, aquela exaltação à figura da sabedoria. A sabedoria que ajudou Deus a criar todo o universo. Ali é uma menção velada do Filho. O autor sagrado que escreveu aquele livro não sabia que aquela sabedoria que ele estava falando ali era a pessoa divina do Filho. Não sabia. Porque eles nem sabiam que existia o Filho e o Espírito Santo. Não é? Mas Deus fez com que ele escrevesse ali de modo para que nós hoje cristãos pudéssemos perceber ali uma menção velada da pessoa do Filho. Ah, padre, mas e o Messias esperado, anunciado pelos profetas? Pois é, o Messias esperado, anunciado pelos profetas, seria um mero descendente de Davi. Seria um homem igual a mim, igual a você. De carne e osso, cheio de defeitos. Eles jamais imaginaram que o Messias, aguardado pelo povo de Israel, que os salvaria, seria Deus. Seria Deus assumindo a nossa carne humana. Eles jamais pensaram isso. Percebem? Mas vamos continuando. Agora, na criação. Como foi a ação do Espírito Santo na criação? 703. A palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. 704. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Então percebe, aonde que está a ação do Espírito Santo na criação? Né? Ou melhor, onde é que está a ação de toda a Santíssima Trindade na criação? A Santíssima Trindade foi a Santíssima Trindade por inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos,
criaram todo o universo, né? Aquele que é mencionado diretamente no livro do Gênesis, como criador, é o Pai. Aonde está a ação do Filho? A ação do Filho está na palavra. Quando o Pai diz, faça-se, ali na ação da palavra, aquela palavra que tem o poder de criar tudo, é Cristo, né? É o Verbo, é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Porque a segunda pessoa da Trindade é o Verbo, não é? É o Verbo de Deus. É a palavra de Deus que cria todas as coisas, não é? E o Espírito Santo? O Espírito Santo está no sopro da vida. A palavra Espírito Santo, já vimos, significa do hebraico ruach, que quer dizer sopro. Então, o sopro de vida que Deus soprou nas narinas daquele bonequinho de barro que levantou e tomou vida, a quem ele chamou de Adão, ser humano, primeiro homem, né? Aquele sopro de vida que deu vida ao homem é o Espírito Santo. Então aí está a ação, a presença do Espírito Santo na criação, não é? O Espírito Santo da promessa, não é? Desfigurado pelo pecado e pela morte, 705. O homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o Filho assumirá a imagem e restaurará a semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória e o Espírito que dá a vida. 706. Contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência era Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Ao comprometer-se por juramento, Deus já se compromete a dar seu Filho bem-amado e o Espírito da promessa, que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si. Ou seja, aonde que está o Espírito na promessa feita a Abraão? Quando Deus escolhe Abraão para ser o pai da multidão que seria o seu povo eleito de Israel, não é? O que aquilo traz para nós? Não é? Aquilo traz justamente o que Deus diz para Abraão, né? Quando ele o elege? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. A bênção de Abraão compreendia a salvação apenas para os judeus. Mas de que modo Abraão abençoaria todas as nações da terra? Por meio da sua descendência, que viria um dia e que morreria na cruz para salvar toda a humanidade. É dessa forma que a bênção de Abraão se estende a toda a humanidade, por meio de Jesus, porque Jesus era hebreu, judeu, logo era descendente de sangue de Abraão. Tá certo? E aí também, quando Deus promete abençoar todas as nações da terra, como nós sabemos, quem é que santifica os seres humanos? Quem é a força que santifica o homem para o homem seguir a Deus, ser fiel a Deus? Não é o Espírito Santo? Então, nessa bênção que se estende a toda a humanidade, está aí também prometido o Espírito Santo. Nas teofanias e na lei, a presença do Espírito Santo nas manifestações de Deus ao seu povo e na lei, na lei nos 10 mandamentos da lei, né? A lei por meio da qual Deus elege o povo de Israel para ser o seu povo. As teofanias, manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés, e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu nessas teofanias o Verbo de Deus, que se fazia ver e ouvir, revelado ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo. Esta pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, a qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Vejam aqui, aonde está o Espírito Santo nas manifestações de Deus? Não é? Todas as manifestações em que Deus manifestava o seu poder e a sua glória ao povo, por exemplo, no alto do Monte Sinai, quando Deus diz a Moisés, avisa o povo que eu vou aparecer para eles. Deus apareceu para eles. O que conta lá? Que ele desceu numa nuvem para aparecer ao povo e ali teve terremoto, ventos fortes, trovões, etc. e tal. Aonde que está o Espírito Santo? O Espírito Santo está presente na nuvem. A nuvem que cobre todo o povo. Ali está presente o Espírito Santo. O Espírito Santo simbolizado na nuvem. A tradição cristã viu ali naquela nuvem,
que representa a presença de Deus, o Espírito Santo. E na lei? Está na própria lei. Porque a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, qual é o objetivo deles? Não é nos ensinar o caminho da perfeição, nos santificar, não é? A mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica como? Porque ele é a nova lei. E a nova lei de Deus qual é? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? A nova lei não é a lei do amor, não é? Nós não aprendemos que o Espírito Santo é o amor de Deus do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, e que esse amor é derramado sobre a humanidade, né? Ou seja, o Espírito Santo não é o amor de Deus por excelência derramado sobre a humanidade? Se o Espírito Santo é o amor, e o amor é a nova lei, não é? Então quer dizer o quê? Que na antiga lei, nos 10 mandamentos da lei de Deus, estava ali a presença do Espírito Santo. Como que ensinando o povo a se santificar, a trilhar o caminho de Deus. Continuando, a presença do Espírito Santo no reino de Israel e no exílio. Aonde que está a presença do Espírito Santo no reino de Israel? Por meio da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava dentro do Templo de Salomão, coberta por um véu, e ninguém podia atravessar aquele véu. Dentro da Arca da Aliança estavam o quê? As 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Ali os judeus entendiam que dentro da arca, o simples fato de estarem ali as 2 tábuas da lei, ali estava Deus presente. Assim como nós cremos na presença máxima de Deus, de Cristo na Eucaristia. Então ali era tão sagrado que ninguém podia atravessar aquele véu, senão morreria. Porque eles acreditavam que Deus estava ali dentro da arca. Então, se o Espírito Santo é a lei, não é? Está presente no Antigo Testamento pela lei, e a lei está na Arca da Aliança, a presença do Espírito Santo dentro do reino de Israel está justamente na Arca da Aliança guardada no Templo de Salomão. Não é? E como está a presença do Espírito Santo no exílio de Babilônia, quando o povo foi derrotado e levado como escravo por Nabucodonosor para a Babilônia? Na nuvem. A mesma nuvem que acompanhou o povo na fuga do Egito pelos 40 anos do deserto até chegar na Terra Prometida, é a mesma nuvem que acompanha o povo de Israel e permanece os iluminando durante os 70 anos do exílio. E depois essa mesma nuvem os acompanha e os carrega de volta para a Terra Santa. Percebe? Então, seguindo em frente, isso, ou seja, essa presença do Espírito Santo, meus irmãos, na bênção e também nos momentos de castigo, mostram para nós que o Espírito Santo é a prova de que Deus jamais nos abandonou, jamais nos abandona, mesmo quando nós estamos em pecado. Deus jamais abandona os seus filhos, mas está sempre ali os protegendo e os amparando. Então o Espírito Santo manifestado no mundo é a presença do amor e da misericórdia de Deus sobre nós. A expectativa do Messias e de seu Espírito, não é? 712. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emanuel, ou seja, na promessa da vinda do Messias, né? De um modo especial em Isaías capítulo 11, versículos 1 ao 2, que é até uma passagem que a gente usa muito na Crisma, né? Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, né? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Ou seja, aqui, nessa passagem de Isaías 11, nós tiramos aqui, meus irmãos, não é, a teologia dos 7 dons do Espírito Santo. Não é? O que está dizendo aqui? Que esse Messias que virá, esse Messias anunciado que virá, que nós sabemos que é Cristo, o Salvador, que já é anunciado aqui, esse Messias que virá, ele realizará e terá a força necessária para cumprir a missão de Deus que foi confiada a ele. Por quê? Porque sobre ele pairará sobre a sua cabeça, sobre a sua inteligência, os 7 dons do Espírito de Deus. Não é? Como eles não sabiam que era o Espírito Santo ainda, o Antigo Testamento, quando se referia à força de Deus, falava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer dizer a força de Deus que age sobre o mundo. Então, ou seja,
todas as vezes que no Antigo Testamento é anunciada a vinda do Messias, a gente percebe ali necessariamente também esse anúncio e essa expectativa pela vinda do Espírito de Deus. Porque é ele que vai dar a força, a sabedoria, a inteligência e a graça necessária para que o Messias cumpra a sua obra. E isso se conclui aonde? Essa palavra aqui, que mostra que ele receberá o Espírito de Deus para realizar a sua missão. No batismo de Jesus. Todos os evangelistas, não é, mostram para nós, ao contar a história de Jesus, né, os evangelistas sinóticos, ao contar a história de Jesus, mostram para nós, não é, que ele só inicia a sua missão pública, ele só inicia o anúncio do reino de Deus e começa a realizar a sua obra depois que ele é batizado no Rio Jordão. Porque é ali no Rio Jordão que ele é ungido pelo Espírito Santo, né? João Batista o batiza, no batismo de conversão ali, que não tem poder de salvar, é apenas um pedido de conversão. E naquele momento, como nos mostram os evangelistas, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, ungindo Jesus naquele momento. A partir daquele momento, o Espírito Santo se une perfeitamente e o acompanha durante toda a sua missão, até o fim da sua missão sobre a terra. Continuando, virando a página, 717. O Espírito de Cristo na plenitude do tempo, não é? 717. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. João é repleto do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, por obra do próprio Cristo que a Virgem Maria acabava de conceber do Espírito Santo. A visitação de Maria a Isabel tornou-se assim visita de Deus ao seu povo. Agora, 721. Alegra-te, cheia de graça. Maria, mãe de Deus, toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano da salvação, e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como o trono da sabedoria. Por quê? Ela é esse receptáculo que recebe dentro do seu corpo, dentro do seu interior, a presença máxima do Espírito Santo, que a faz conceber, mesmo sendo virgem, e a presença máxima do Filho de Deus, que é o fruto do seu ventre. Né? Por isso ela é esse trono, onde vai habitar a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? O Filho e o Espírito Santo. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. 722. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça, convinha que fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. 723. Em Maria o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva. Olha que coisa linda, não é? A tradição da Igreja vê na sarça ardente uma imagem de Maria no Novo Testamento. Porque assim como a sarça ardente recebe nela a presença máxima de Deus, manifestada pelo fogo que queima sem consumir a sarça, assim também, não é? Eles veem Maria, eles veem a sarça ardente como uma imagem de Maria no Novo Testamento. Porque ela recebe Deus na sua presença máxima dentro dela e Deus não a consome. Assim como Deus não consome a sarça ardente. Olha que coisa linda. 724.
e 25. Finalmente, por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, objetos do amor benevolente de Deus. E os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo, a receber Deus, né? Os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná e os primeiros discípulos. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se mulher, torna-se a nova Eva, a verdadeira mãe dos viventes e a mãe do Cristo total. Por que Maria é a mãe do Cristo total? Porque ela é a mãe de Jesus, que é o Cristo cabeça, e ela também é a mãe da igreja, que é o corpo da cabeça, que é Cristo. E o Cristo total é o quê? É o Cristo cabeça e membros. Ou seja, o Cristo total é a união perfeita entre o nosso Senhor, que é a cabeça, com o corpo, que é a igreja. Então ela é a mãe do Cristo total. Então percebe, meus irmãos, não é? O que está mostrando aqui para a gente também? E também a parte que fala do Cristo Jesus, que vai do 727 ao 730. Tudo isso daqui mostra para a gente a presença do Espírito Santo que realiza a obra de Deus na plenitude dos tempos. E o que foi a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos se resume na vida terrestre de Cristo sobre essa terra. A plenitude dos tempos compreende os 33 anos de Jesus vivendo no meio de nós e cumprindo esse tempo com a sua missão, com a sua obra de salvação. Então, o que está mostrando aqui para nós, né, que é aquilo que nos mostra os evangelistas também, principalmente Mateus e Lucas, quando relatam o evangelho da infância de Jesus, da concepção, da anunciação, a concepção, o nascimento de Jesus, o que eles mostram? Que todos os personagens envolvidos ali naquele período da plenitude dos tempos, estão todos eles cheios do Espírito Santo. Tão cheios do Espírito Santo como nenhum outro ser humano depois nos tempos da igreja ficou. Não é? A prova disso é João Batista, que já no ventre da sua mãe já começa a dar testemunho de Cristo, pulando de alegria no ventre da mãe, ao sentir a presença do Filho de Deus no ventre de Maria, que acabara de chegar na casa de Isabel. Está presente dessa forma máxima em Isabel, que reconhece, com a chegada de Maria, reconhece aquela ali a mãe do seu Senhor. E reconhece que ela já está grávida e que aquele filho que ela vai gerar é o Salvador da humanidade. Está presente na sua presença máxima em Zacarias, o pai de João Batista. Em José, que mesmo sem entender nada da missão, acolhe a missão. No próprio Cristo, que realizou todos aqueles milagres e cumpriu a obra da salvação. Por quê? Porque ele fora ungido pelo Espírito Santo para realizar a sua missão. E também Maria, porque Maria é a toda santa. E como nos mostrou aqui, Maria é a sarça ardente do Novo Testamento. Maria é o trono da sabedoria que recebeu dentro do seu seio o Espírito Santo como seu esposo místico, que a fez gerar o Filho de Deus, que habitou no seu ventre por 9 meses e conviveu com ela por toda a sua vida. Percebe? Então isso mostra pra gente que Maria é especial. Nenhum ser humano em toda a história da humanidade recebeu tanto o Espírito Santo na sua vida, com tanto poder, com tanta força. Nenhum ser humano em toda a história da humanidade recebeu tanto a graça de Deus como Maria. O máximo da graça de Deus que os santos mais perfeitos receberam nessa vida, nesse mundo, Maria recebeu 10, 20, 30 mil vezes mais. E a prova disso está quando Isabel a chama de cheia de graça. Não é? O superlativo de graça é o quê? Graciosíssima. O cheia de graça em grego, que é o original do evangelho, é algo que é muito mais do que graciosíssimo. É algo que a gente não pode nem medir. É como que a graça entrasse em Maria de uma forma quase que infinita. Percebe? Então, Maria não é deusa, mas é a mais perfeita das criaturas. É a toda santa, a Imaculada Conceição, que jamais
provou do pecado, nem mesmo o pecado original. Continuando então, não é? O Espírito e a Igreja nos últimos tempos, né? Como o Espírito age por meio da Igreja? Falamos aqui do Espírito Santo na plenitude dos tempos. O que vem depois da plenitude dos tempos? Quando Jesus volta para o Pai. Inicia-se o tempo da Igreja. Então, como é essa relação de amor entre o Espírito Santo e a Igreja? Já que ele foi enviado para permanecer conosco para sempre, até a volta de Cristo, na consumação dos séculos, né? Como é a ação dele santificando a Igreja? Vamos ver isso agora. Pentecostes, 731. No dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina, e de sua plenitude Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Então, ou seja, ele é derramado com toda a força, com toda a glória, sobre os apóstolos, para que eles deem continuidade à missão de Jesus. Ou seja, é porque o Espírito Santo foi dado a eles que eles tiveram a força e a graça para cumprirem a obra de Jesus. Percebe? Cumprirem não, continuarem a obra de Jesus, que já foi cumprido por Jesus. 733. O Espírito Santo, o dom de Deus. Deus é amor, e o amor é o primeiro dom, né? Quando nós dizemos que Deus derramou o seu amor sobre a terra, traduzindo isso numa linguagem concreta, é o mesmo que dizer que Deus derramou, né, o Espírito Santo sobre a terra. Por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é ser amor, não é? Então, quando Deus derrama o seu amor sobre a terra, é o mesmo que dizer que Deus derramou a si mesmo sobre a terra. É como que dizer que ele se deu à terra. E como isso é feito? Por meio dessa doação. A doação de quê? De um dom. E que dom é esse? O dom por excelência de Deus, que é o seu próprio amor. É o Espírito Santo. Dizer que Deus derramou o seu amor é dizer que ele se derramou sobre a terra. Dizer que ele se derramou sobre a terra e permanece conosco até hoje é dizer justamente isso. O Espírito Santo foi derramado sobre o mundo e permanecerá para sempre nos nossos corações. Continuando, 737. O Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa a partir de agora os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto. E aqui no 738 nós temos aqui uma citação de São Cirilo de Alexandria. Nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, unimos-nos profundamente entre nós com Deus e com Deus. Pois embora sejamos numerosos separadamente, embora Cristo faça com que o Espírito do Pai e o dele habite em cada um de nós, este Espírito único e indivisível reconduz por si mesmo à unidade os que são distintos entre si e faz com que todos apareçam como uma só coisa nele mesmo. E da mesma forma que o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo, penso que da mesma maneira o Espírito de Deus que habita em todos, único e indivisível, os reconduz todos à unidade espiritual. E 741, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que seja conveniente pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo é o artista, o artífice quer dizer artista, que realiza as obras de Deus.
é o mestre da oração a ser tratado na quarta parte do catecismo, a última parte que nós vamos falar da oração do Senhor. Então, o que mostra aqui para nós? Como o Espírito Santo age na igreja? Derramando a graça de Deus sobre nós. Por exemplo, os 7 sacramentos que nós recebemos, não é? Que nos dão perdão dos pecados, nos devolvem a graça de Deus, nos reconciliam com Deus. A Eucaristia, que é pão e vinho que se transforma em corpo e sangue de Cristo. O sacramento da confissão, que tem o poder de perdoar os nossos pecados. O sacramento da unção dos enfermos, que perdoa os pecados aos enfermos. Como esses sacramentos têm o poder de nos perdoar, de nos reconciliar com Deus e nos santificar? Porque é o Espírito Santo que age por meio deles. A graça que é derramada por meio dos sacramentos é justamente o Espírito Santo infundido em nós. Por exemplo, o padre, quando ele vai consagrar a Eucaristia, antes de dizer as palavras da consagração, ele faz o quê? Ele estende as mãos sobre o pão e o vinho e diz: enviai ao Pai o Espírito Santo para santificar estas oferendas, para que mudem de pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Ou seja, antes de consagrar, ele invoca a presença do Espírito Santo ali. Então, em outras palavras, como o Espírito Santo ele age na igreja? Ele age na igreja unindo todos nós como um único povo por meio dos sacramentos, porque são os sacramentos que nos unem como o único povo de Deus na igreja. E ele age também, a partir do momento que ele nos une entre nós, como o povo de Deus, nos une e nos reúne a Deus. Porque pelos sacramentos nós somos reconciliados com Deus e recebemos a graça dele para a nossa santificação. Então, para a gente encerrar aqui, só vou apenas ler aqui o resumo de toda essa parte que nós falamos sobre o Espírito Santo, que vai do número 742 ao 747. E porque sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba ao Pai. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia o seu Filho, envia sempre seu Espírito junto. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo no povo de Deus. Pela ação dele, nela, o Pai dá ao mundo o Deus conosco. O Filho de Deus é consagrado Cristo pela unção do Espírito Santo em sua encarnação e corroborada essa unção no dia do batismo do Senhor. Por sua morte e ressurreição, quando ele completa a sua missão sobre a terra, Jesus, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude, ou seja, a partir do momento que ele sobe para o Pai, ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a igreja, que acabamos de dizer. A igreja é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade com os homens. É a igreja que faz essa ponte. A igreja, junto com o Espírito Santo, faz essa ponte de comunhão, de união entre os homens, entre a humanidade, com a Santíssima Trindade, com o próprio Deus. Tá certo, meus irmãos? A partir do nosso próximo encontro, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a quarta parte do credo, que é o creio na igreja. Amém? Então vamos agora receber a bênção de Deus e, cheios do coração e desse amor que nos invade pela graça e ação do Espírito Santo, nos preparemos bem para essa grande festa da igreja, que é a solenidade de Pentecostes que vamos celebrar nesse domingo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor sempre vos acompanhe, graças a Deus. E até o próximo programa Identidade Católica.